Oi gente, muito bom dia, meu nome é Cauã e hoje eu e meu grupo nós iremos falar um pouquinho sobre o conceito e a relação do trabalho ao longo da história. Os sociólogos apresentados nesse vídeo são Karl Marx e Max Weber. E os integrantes do meu grupo são eu, Cauã Macedo, Isadora Santos, Gabriel Lucas, Alice Sertório e Bruna Jesus. Na Idade Média, a sociedade era dividida por hierarquias, marcada pela supremacia da Igreja Católica, e era essencialmente agrária. Portanto, possuir terras significava riqueza. Nesse período, temos o feudalismo, como uma forma de organização social e econômica, baseada na posse de terras, prevalecendo as relações de vassalagem e suzerania. Com o fim da Idade Média, iniciou-se um período no qual o comércio se intensificou, transformando as características do trabalho e originando a burguesia, uma classe social formada por comerciantes que desenvolveram o capitalismo, promovendo transformações na perspectiva desfavorável do trabalho. Se verificarmos a origem latina da palavra trabalho, vamos confirmar o valor negativo que era atribuído para essa atividade. Com a chegada da Idade Moderna, as principais economias do mundo ocidental deixaram de classificar o trabalho como uma atividade repugnante e atribuir o valor como algo capaz de dignificar o ser humano. O universo do trabalho para Karl Marx. De acordo com o pensamento de Marx, o trabalho será encarnado como uma condição eterna para os seres humanos atenderem às suas necessidades básicas por meio de transformação da natureza, de modo em que o trabalho não é uma forma de realização humana, mas uma forma de os indivíduos sobreviverem em sociedade. Karl Marx definiu o trabalho como atividade na qual os humanos usam seu próprio poder para produzir os meios para manter-se. Olhando para o nosso período anterior, na Idade Média, vemos que o trabalho rural é a principal forma de trabalho. Neste período, a produção de alimentos ou outros bens de consumo está relacionada às necessidades dos produtores. Isso significa que os agricultores não produzem com fins lucrativos ou monetários, mas para seu próprio consumo. O comércio é simplificado como a forma de troca de produtos produzidos por meio de outros trabalhadores, de modo em que os trabalhadores mantêm contato direto com os produtos que produzem. O principal mecanismo utilizado pelos donos dos meios de produção para obter o lucro foi denominado por Marx de mais-valia. Um dos modos para obter o mais-valia era através do aumento de horas trabalhadas, o que permitia ao burguês se apropriar do aumento de riqueza gerada pelo proletário, já que ele passa mais tempo trabalhando e isso aumenta a produção mais-valia absoluta. Outro modo de obter era para quem utilizava a tecnologia para aumentar o meio de produção do trabalhador, chamado mais-valia relativa, pois não há necessariamente aumento de horas trabalhadas. Para Marx, a exploração do trabalhador começa com os meios de produção, de forma em que os trabalhadores coletivamente transformam, produzem itens, restando apenas o trabalhador, a força de trabalho, o que é então vendido ao capitalismo como mercadoria. Ao analisar o tema trabalho, Max Weber partiu de pontos de vista diferentes dos de Marx. Weber propõe uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural, em vez do econômico. Para ele, o capitalismo industrial tem sua gênese na ideologia puritana e calvinista. No século XVI, com o advento da Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu o monopólio religioso na Europa e surgiram diferentes vertentes do protestantismo. Weber analisou os puritanos e os calvinistas, seguidores da reformulação da doutrina cristã que ocorreu na Inglaterra no século XVI. Imaginando que deveria existir uma relação entre certos valores calvinistas e puritanos e a gênese do capitalismo moderno, Max Weber aponta as conexões entre as mudanças na esfera religiosa e as transformações na economia, o que ele chama de espírito do capitalismo. Weber faz uma associação entre o trabalho e a possibilidade de salvação espiritual. A mudança de valores e atitudes graças ao surgimento do protestantismo criou a predisposição ao trabalho como modo de salvação da alma. A partir desse momento, este passava a ser visto como algo voltado para a glorificação de Deus e como a principal fonte de salvação. E o trabalho deveria se tornar um valor em si, assim como a própria finalidade da vida, ordenado por Deus. Com a Idade Moderna, intensificou-se a produção em massa visando a troca material, ou seja, a venda de seus produtos por um bem comum, um dinheiro. Atualmente, na sociedade capitalista, podemos atribuir ao trabalho não como sendo algo necessário, mas sim obrigatório. Como Karl Marx disse,
o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Necessidades essas que são impostas pelo próprio sistema, afinal não precisamos possuir o carro do ano, nem uma mansão, mas ainda assim queremos ter esses bens. No entanto, para obter esse dinheiro, era necessário algo em troca, que na situação do proletariado é ofertada a sua força de trabalho. Essa situação pode ser explicada pelo filósofo Max Weber, que em sua análise sobre o trabalho possui forte influência da doutrina protestante, que nos diz que, através do trabalho, podemos salvar nossa alma e conseguir o prestígio de Deus. No entanto, essa analogia segue um caminho diferente na sociedade atual, visto que o número de pessoas ateístas vem aumentando bastante. Podemos então atribuir essa análise feita por Weber substituindo Deus pela sociedade, ou seja, buscamos trabalhar não para conseguir o prestígio de Deus, mas sim o prestígio da sociedade. Além da análise dos filósofos Marx e Weber, vale ressaltar que o trabalho de certa forma substitui a razão como sendo algo importante para as pessoas, visto que a indústria não busca seres pensantes, mas sim pessoas capazes de desempenhar funções como se fosse uma máquina. Portanto, podemos concluir que o trabalho nessa sociedade é altamente estimulado pela burguesia, com promessas de que somente através do trabalho conseguiremos satisfazer nossas necessidades e que seremos alguém de prestígio na sociedade, quando na verdade nosso trabalho apenas deixa a burguesia mais rica.